Esse aqui é um incêndio residencial nos Estados Unidos. E quando você vê uma cena dessas, vem aquela pergunta: por que ela parece que tudo queima mais rápido? Só que antes de cair no caminho fácil e dizer que porque as casas de lá são de madeira, eu quero te provar uma coisa: não é tão simples. Porque uma casa não é só parede e telhado. Ela é cultura, custo, material disponível, regras e até o tipo de risco que um país aceita conviver. E aqui entra a parte que quase ninguém fala. Às vezes, o que parece mais seguro por fora pode esconder armadilhas por dentro. Então vamos deixar o clichê de lado e ir no que importa. O que realmente muda entre um incêndio residencial no Brasil e nos Estados Unidos? E no fim das contas, o que está por trás dessas diferenças? Antes de falar de fogo, é preciso falar de escolhas. Porque casas não nascem do acaso, nem do improviso. Elas são resultado direto de decisões históricas, econômicas e políticas tomadas muito antes da primeira chama. Quando a gente olha para uma casa nos Estados Unidos e outra no Brasil, a diferença não começa no material. Ela começa na forma como cada país decidiu crescer, morar e lidar com o risco. Nos Estados Unidos, a madeira nunca foi sinônimo de fragilidade. Pelo contrário, ela sempre foi sinônimo de abundância, velocidade e planejamento. Um país com vastas áreas florestais, cadeia produtiva estruturada e uma lógica de expansão urbana acelerada, precisava de um método construtivo rápido, previsível e padronizável. A resposta foi a construção em wood frame. Não se trata de qualquer madeira, nem de improviso. Trata-se de um sistema industrial, com cronograma controlado e custos conhecidos antes mesmo da obra começar. Tanto que hoje a imensa maioria das casas unifamiliares americanas segue esse modelo. De acordo com a análise de Associação de Construtores de Casas e com base no censo de 2024, a estrutura de madeira representou 94% de todas as casas unifamiliares construídas e casas com estruturas de concreto são apenas 5%. Mas existe um detalhe ainda mais importante: o seguro residencial. Nos Estados Unidos, a casa não é pensada como algo que precisa sobreviver intacto a qualquer custo. Ela faz parte de um sistema onde a perda material é prevista, calculada e absorvida. O incêndio não é ignorado. Ele é considerado um risco real dentro do ciclo de uso e reconstrução. A lógica é simples: se o pior acontecer, o sistema continua funcionando. Pessoas saem, a casa pode se perder e a reconstrução entra em cena. Porém, mesmo com o mercado de seguros residenciais altamente regulamentado por lá, o relatório do Escritório Federal de Seguros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos mostrou sérios desafios do sistema, não apenas pelos incêndios, mas também pelas mudanças climáticas e outras catástrofes sazonais que o país enfrenta. No Brasil, a história é outra. Aqui a casa é vista como um projeto de vida. Durante décadas, grande parte da população construiu com o que tinha, quando podia e onde dava. A autoconstrução virou regra, não exceção. O crédito imobiliário foi escasso por muito tempo, o seguro residencial nunca se popularizou e a fiscalização sempre foi desigual. Nesse contexto, a escolha pela alvenaria faz sentido. A casa precisava durar por muito tempo. Não à toa, a maioria dos brasileiros vive em imóveis próprios e já quitados. É o que aponta um estudo feito pela Quinto Andar junto à Datafolha. Cerca de 70% dos brasileiros vivem em imóveis próprios. A casa é patrimônio, é herança, segurança familiar. Perder uma casa no Brasil, para muitos, é perder tudo. Só que essa resistência estrutural cobra um preço que quase ninguém enxerga. Casas de alvenaria aguentam mais o fogo por fora, mas por dentro podem acumular calor, fumaça tóxica e gases letais por mais tempo. O incêndio demora mais a colapsar a estrutura, e isso nem sempre significa mais segurança para quem está dentro. É aqui que mora o paradoxo. O modelo americano aceita perder a casa para salvar pessoas rápido. O modelo brasileiro tenta salvar a casa. Em alguns cenários, acaba colocando vidas em risco sem perceber. Nenhum dos dois nasceu do acaso. Ambos são racionais dentro de suas histórias. Entender isso é o primeiro passo para entender por que o mesmo incêndio produz destinos tão diferentes. Porque antes do fogo, vem a escolha. Esqueça aquela imagem de chama bonita, controlável e quase cinematográfica. O incêndio residencial real não é sobre fogo. Ele é sobre calor extremo, gases tóxicos invisíveis e tempo correndo contra o corpo humano. De acordo com um estudo da NFPA, a maior parte das mortes em incêndios residenciais são causados pela inalação de fumaça. Mesmo quando as vítimas são resgatadas, muitos casos exigem grande atenção em virtude de sequelas da inalação que podem acontecer dias depois. Quando a casa começa a queimar, o que decide o desfecho não é só o material da parede, é a velocidade com que o ambiente muda. Em poucos minutos, uma sala comum deixa de ser abrigo e vira ameaça.
Isso acontece mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Em casas de madeira, a carga de incêndio costuma ser maior. Há mais material combustível disponível e o fogo encontra caminho fácil para se espalhar. As chamas crescem rápido, a temperatura sobe em questão de minutos e o colapso estrutural pode acontecer cedo. Mas existe um detalhe importante nesse tipo de incêndio. Ele se revela cedo. As chamas aparecem e o avanço se torna visível. O cenário muda rápido, mas muda de forma clara. Isso torna o comportamento do incêndio mais previsível. E as decisões precisam ser tomadas logo no início. Aqui também vai um adendo. Pelas pesquisas que fiz sobre o comportamento dos incêndios residenciais nos Estados Unidos, muitos deles podem se iniciar no próprio telhado das casas, principalmente nas temporadas de incêndios florestais. A própria NFPA afirma que brasas são transportadas por quilômetros antes mesmo da coluna de fogo atingir a cidade. E em virtude desses telhados terem muito material combustível, como folhas secas e outros detritos, permite pontos de ignição em frestas imperceptíveis. Já nas casas de alvenaria, o cenário engana. As paredes ficam em pé, o teto demora a ceder. Visualmente, tudo parece mais estável, e essa resistência cria uma falsa sensação de controle. Só que enquanto a estrutura segura, o incêndio trabalha em silêncio, pois o calor se acumula e a fumaça não encontra saída, fazendo com que os gases tóxicos se concentrem. O ambiente começa a se transformar em algo muito mais perigoso do que uma casa em chamas. Ela vira uma câmara de calor e veneno. E trazendo um pouco da minha experiência, posso afirmar que uma das maiores dificuldades em incêndios estruturais aqui no Brasil também é a falta de ventilação. Um ambiente extremamente quente e com visibilidade baixa atrapalha uma atuação mais precisa. Por isso que muitas vezes um bombeiro americano sobe no telhado ou parte superior de uma estrutura para forçar uma abertura durante os incêndios. A diferença é que forçar uma abertura em material de madeira torna mais rápido do que forçar uma abertura de alvenaria. É aqui que o senso comum é falho muitas vezes. Se apenas pensarmos que só porque uma casa de alvenaria que não queima mais rápido é melhor, não necessariamente queira dizer que ela sempre seja mais segura. Existem muitas variáveis na dinâmica do incêndio e simplesmente presumir pode custar uma vida. Incêndio residencial é uma corrida contra o tempo, e cada país compra esse tempo de um jeito diferente. Nos Estados Unidos, muitas casas não são projetadas para vencer o fogo, elas são projetadas para ganhar minutos. Minutos suficientes para alguém acordar, perceber que algo está errado e sair vivo. E para que o socorro chegue quando o incêndio ainda está no começo do seu ciclo. O que torna essa lógica tão eficaz não é só o material, é a própria estrutura de regulação e fiscalização do país. Nos Estados Unidos, códigos de construção, que envolvem requisitos técnicos mínimos para segurança contra incêndio e resistência estrutural, são adotados localmente e depois inspecionados na prática, com fases de licença, análise de projeto e vistoria em campo conforme orientações federais e locais. Isso está documentado em manuais oficiais do Building Code, uma publicação da FEMA usada por autoridades que fiscalizam códigos de construção. Existe até um sistema nacional que avalia essa fiscalização, vinculado ao setor de seguros nos Estados Unidos, que mensura a eficácia da adoção e aplicação desses códigos em milhares de comunidades. Isso transforma o cumprimento da norma no indicador objetivo, com impacto direto no risco e até no preço de seguro da casa. Enquanto isso, no Brasil a dinâmica é outra. Como dito anteriormente, a casa costuma ser pensada para permanecer por décadas, com a ideia de cultura de propriedade e autoconstrução. Pesquisas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil mostram que cerca de 82% das moradias construídas ou reformadas no país foram feitas sem a contratação de arquitetos ou engenheiros habilitados, ou seja, sem projeto formal nem execução supervisionada por responsável técnico. Esse dado não é trivial. Variedade de execução, ausência de projeto e dispersão de normas dificultam a fiscalização consistente e prática do que está previsto na lei. No Brasil existe uma diretriz federal, como a Lei 13.425 de 2017, que define diretrizes gerais sobre prevenção e combate a incêndio, mas a implementação efetiva depende de cada estado e município, o que cria uma regulação fragmentada na prática. Essa diferença muda tudo, do projeto ao combate. A forma como a casa respira importa. Janelas, portas e ventilação influenciam a dinâmica do fogo. Compartilhar o espaço interno com compartimentação e materiais usados define o quanto o incêndio se espalha. E a detecção precoce pode significar minutos decisivos antes que o fogo fique incontrolável. No fim, é uma escolha de sistema. Um modelo aceita perder a casa para salvar pessoas rápido. O outro tenta salvar tudo e, em certos cenários, acaba perdendo mais do que deveria. Mas tempo não depende só da casa, depende do lugar onde ela está. A mesma construção em territórios diferentes produz incêndios completamente diferentes. Toda casa é um projeto político silencioso, carregando escolhas sobre custo, segurança e perda mesmo quando ninguém percebe isso no dia a dia. Isso revela como o país pensa prevenção, valoriza vidas e lida com risco quando ele deixa de ser teoria.
Se esse vídeo fez olhar sua casa de outra forma, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber. O que acha melhor, casas de madeira ou alvenaria? Deixe sua opinião sobre esse tema. Não esqueça de curtir, compartilhar e conferir os links da descrição para se aprofundar. Agora, para você entender sobre a dinâmica do afogamento ou a diferença entre bombeiros americanos e brasileiros, clique em um vídeo desses aí que eu te espero lá. Grande abraço e até mais!